Como vocês podem perceber, rolaram algumas mudanças por aqui, mas hoje eu vou ensinar como que vocês podem digitalizar o desenho de vocês. Então eu vou explicar pra vocês desde o zero como que eu digitalizo, e aí no final do vídeo eu vou explicar como que eu imprimo os meus desenhos pra eles ficarem com essa qualidade boa aqui. No caso, esse aqui é o desenho no papel e esse aqui foi o desenho que eu digitalizei e imprimi depois. E eu particularmente gosto bastante do resultado do desenho digitalizado, porque ele fica parecendo um pôster mesmo, a qualidade fica bem legal. E eu vou explicar de duas formas pra vocês, porque daí fica mais aberto, cada um faz como pode, como consegue. Então o primeiro passo pra gente digitalizar é ou a gente tirar uma foto do desenho ou escanear ele naquelas máquinas de scanner mesmo. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. A parte boa do scanner é que ele faz tudo sozinho pra você. Você não vai se preocupar com a iluminação, você não vai se preocupar se ele tá reto ou não. Então se você não tem um celular que tira uma foto muito boa, é uma boa opção. E aí depois que você escaneia o desenho, você vai pra parte do tratamento de imagem, que é a mesma coisa que a gente faz com a foto também. Já pra tirar a foto, que é como eu faço, porque eu particularmente gosto um pouco mais assim, e também eu não tenho scanner, você precisa ter um celular ou uma câmera que tire uma foto com uma qualidade boa. E aí você precisa de bastante luz pra foto ficar com uma iluminação legal. Geralmente eu gosto de tirar com luz natural, então eu tiro a foto de dia mesmo. Porque geralmente as luzes da nossa casa não deixam a foto com uma iluminação boa. Vai numa janela ou vai do lado de fora mesmo, coloca o desenho no chão assim e tira a foto de cima, pra não ter que ficar lá o dedo de vocês segurando o desenho enquanto vocês tiram a foto. Então, ó, gente, eu vou explicar pra vocês bem rapidinho como que eu faço pra tirar foto. Eu tô aqui numa janela, então a luz natural ela tá bem boa. O desenho tá aqui apoiado no sofá e eu poderia muito bem vir aqui de cima, exatamente como vocês estão vendo agora, e tirar foto, porque ó, não tá nenhuma sombra no papel, ó, ele não tá dobradinho, não tá nada assim. Ele tá bem reto, as cores estão bem uniformes. Então eu poderia tirar a foto exatamente como eu tô mostrando aqui pra vocês. E é isso, o fundo não importa, a única coisa que importa é vocês tirarem a foto de cima bem retinho, não tirar, tipo, assim a foto, porque vai complicar pra vocês recortarem depois. Deixa o desenho bem retinho, com uma iluminação bem uniforme, que vai dar tudo certo. E outra coisa que vale falar é que você não precisa tirar foto só do desenho. Você pode tirar uma foto aqui, por exemplo, igual como eu tô segurando agora. O fundo aqui não vai importar, porque depois a gente vai recortar esse fundo. E aí, depois que você tirar a foto ou escanear, a gente vai pra próxima etapa, que é o tratamento da imagem, pro nosso desenho digital ficar realmente bem limpinho e com cara de feito no computador mesmo. Então, pra tratar a imagem, eu vou dar duas opções pra vocês também. São dois programas que vocês podem usar pra fazer isso. O primeiro deles é o Photoscape, que é um editor de imagem gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem. E a segunda opção, que é a que eu uso, que é o Photoshop. O Photoshop, ele é a melhor opção. Ele vai deixar o desenho com uma cara bem mais profissional. Ele tem mais opções pra você mexer no tratamento da imagem. Só que não é um programa fácil de mexer, não é um programa gratuito, então não é fácil de conseguir ele também. Então assim, se você tiver o Photoshop e souber mais ou menos mexer nele ou quiser arriscar, eu recomendo vocês tentarem o Photoshop, mas se vocês não tiverem como, vocês conseguem baixar o Photoscape aqui na descrição e eu vou ensinar os dois direitinho pra todo mundo conseguir fazer. E no Photoscape o resultado também fica bem legal, então dá super pra usar o Photoscape também, que é bem facinho de usar e ele é gratuito. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente é que o tratamento de imagem depende de foto pra foto, de desenho pra desenho, de cor pra cor. Então a edição que eu vou fazer aqui é baseada na foto que eu tirei, mas na hora que vocês estão fazendo o tratamento de vocês, vocês precisam ter aquele senso crítico de saber, ah não, é melhor colocar um pouquinho menos disso aqui, um pouquinho mais disso aqui, até vocês irem ajustando de acordo com o que vocês acham que tá legal. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo e as ferramentas, mas essa noção do quanto que vocês têm que usar cada uma, vocês vão ter que ir testando e vendo como que vocês gostam mais, ok? Então agora vamos lá. Então eu já abri o Photoscape aqui. Quando vocês abrem o programa, essa é a primeira tela que vai aparecer. E aí vocês clicam no primeiro íconezinho aqui de cima, que é o editor. E aí aqui já apareceu o meu desenho, mas basicamente vocês vão vir aqui nessa barrinha lateral e vocês vão escolher o arquivo do desenho de vocês, que tá no computador de vocês. E aí aqui embaixo vocês clicam no desenho. Então aqui, por exemplo, eu tô escolhendo outros arquivos. E esse aqui é o arquivo do meu desenho. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar o fundo. Então vocês vão vir aqui embaixo nesse menuzinho, tem aqui início, objeto e cortar. E aí vocês vão clicar em cortar, já vai vir uma setinha branca bem pequenininha que vocês podem arrastar o mouse aqui para cortar certinho o desenho. E aí é só dar um enter.
pronto, cortou, então agora o desenho tá praticamente como se tivesse sido digitalizado. E agora a gente vai fazer o tratamento da cor dele pra gente conseguir imprimir. Então vocês vão clicar aqui em início e aqui tem todas as opções de edição de imagem pra gente melhorar as cores e tudo mais. E aí vocês vão vir aqui nessa flechinha do brilho e cor e vocês vão clicar em curva de saturação. E aí vai abrir essa janelinha aqui e a gente vai colocar essa bolinha aqui na metade desse quadrado e essa bolinha de baixo também na metade desse quadrado aqui, para ele subir um pouco. E aí a gente vai clicar aqui em luminância e vai fazer quase a mesma coisa. Esse aqui vai para metade do quadrado. Só que esse aqui, em vez de subir, ele vai descer aqui para metade do quadrado também. E aí vocês já podem perceber que o desenho, assim, ele já tá com o fundo bem branco e as cores estão mais fortes. Mas a gente vai precisar repetir essa etapa, então vocês vão clicar em OK aqui. E vocês vão lá de novo em brilho, cor aqui na flechinha. Clica em curva de saturação e a gente vai repetir isso aqui um pouquinho mais fraco dessa vez. Então a gente não vai colocar na metade do quadrado, a gente vai colocar um pouquinho antes e aqui também vai subir um pouquinho antes. E a gente vai fazer a mesma coisa com luminância, vai ficar um pouquinho antes aqui e um pouquinho depois aqui. E agora o nosso desenho tá praticamente com o fundo inteiro branco e as cores estão bem vivas. A única coisa que eu vou fazer aqui é melhorar um pouquinho mais a saturação. Então eu vou clicar aqui embaixo em salvar. E aí aqui em qualidade vocês colocam na máxima, tá? Pra não ter problema nem nada assim. E aí vocês já podem salvar aqui a imagem de vocês. Então agora eu vou explicar pra vocês como que vocês fazem isso aqui lá no Photoshop, porque lá tem mais ferramentas pra gente trabalhar, então o resultado final fica um pouquinho mais profissional. Então a gente já tá aqui no Photoshop com o desenho aberto. De novo, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar aqui o desenho bem certinho pra gente tirar esse fundo. Vai lá e dá um Enter. Agora a gente tá aqui só com o desenho bonitinho. Vamos dar um zoom aqui pra enxergar melhor o que tá acontecendo. E aí o que a gente vai fazer aqui no Photoshop é ir lá em cima no topo, lá onde tá escrito Imagens, em Ajustes, e a gente vai clicar em Níveis. Então abriu esse gráfico aqui, que é o gráfico de níveis, e basicamente esse gráfico define a quantidade de branco, preto e tons médios que tem na nossa imagem, basicamente. Então a gente vai pegar essa primeira setinha aqui, que é a que define os pretos, ó, se a gente arrastar ela pro final, vocês estão vendo que fica tudo preto? Então a gente vai colocar ela aqui um pouquinho pra cá, eu vou deixar aqui no 20, ó, tá escrito 20 aqui. Isso aqui serve pra gente tirar aquele esbranquiçado da nossa imagem, deixar ela um pouquinho mais forte. E agora a gente vai vir aqui nessa última flechinha, que é a dos brancos, e a gente vai colocar ela aqui, ó, num nível que não atrapalhe o nosso desenho, mas que também tire toda essa sujeira do papel que tá no fundo. Então aqui no meu caso, é mais ou menos por aqui, ó. No meu caso, tá, gente? Se vocês tirarem uma foto diferente, vocês vão ter que mexer de acordo com o de vocês. Só que pra mim ainda tá faltando um pouquinho de saturação nas cores pra dar aquela magia. Então eu vou clicar aqui em Imagens, em Ajustes, e vou vir aqui em Matiz / Saturação. E eu vou puxar um pouquinho aqui de saturação pro meu desenho, tá? Ok, no 20 tá legal. E agora sim, eu tô satisfeita com o resultado aqui do desenho. Mas como vocês podem perceber, ainda tem regiões do papel, ó, que estão com sujeirinha, estão com mancha. Então, o que eu geralmente faço nesses casos que o fundo continua um pouquinho manchado é pegar aqui a borracha e aí eu venho aqui, aumento o tamanho da borracha, assim, um tanto grandinho, e eu coloco a dureza dela lá pra baixo, porque aí ela fica bem suave e não dá pra perceber que a gente tá apagando o fundo. E aí a gente começa a apagar aqui o fundo do desenho, e aí eu vou apagando toda essa beirada aqui que tá com sujeira do papel, tá com manchinha, essas coisas assim, pra ficar só o desenho mesmo. E aí depois que vocês apagam tudo aqui em volta, vocês podem vir com o balde de tinta, pegar uma cor branca e colocar aqui no fundo, que ele vai preencher certinho o gradiente. E aí vai ficar tudo branquinho, bem bonitinho, sem problemas. E aí é só a gente vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e salvar a nossa imagem. Não esqueçam de mudar aqui o tipo do arquivo, né, de Photoshop para JPEG ou até PNG. E aí é só a gente salvar, coloca lá qualidade máxima, dá um OK. Então agora vamos ver aqui como que ficou o desenho no Photoscape e no Photoshop.
Esse aqui é o do Photoscape, as cores estão bem mais fortes, o contraste tá bem forte, mas isso são coisas que a gente consegue arrumar lá também. E no Photoshop ficou desse jeito aqui, então ele ficou um pouquinho mais suave. Então esse aqui é o desenho que a gente estava fazendo aqui no computador. E a qualidade dele fica maravilhosa, né? Não fica nada sujinho aqui em volta, o papel fica bem branquinho no fundo. Então agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a impressão, como é que eu imprimo pra ele ficar assim, parecendo um posterzinho bem bonitinho. Então basicamente eu imprimo em uma gráfica, eu não imprimo em casa por dois motivos. O primeiro é porque eu não tenho impressora, mas mesmo que eu tivesse, eu não imprimiria em casa, porque a impressão em casa não fica legal, gente. A não ser que vocês tenham uma impressora super, hiper, ultra master, que imprima a laser e que tenha capacidade de aguentar esses papéis aqui mais grossinhos, porque na folha sulfite o desenho não fica tão bonito, ele perde um pouco a valorização dele. Então eu faço em gráfica mesmo, e eu peço para imprimir em papel colchê 300 gramas. Tem várias gramaturas de papel colchê, quanto mais alta essa gramatura, mais grosso vai ser o papel, então eu faço no 300, ele fica bem grossinho mesmo assim. Ó o barulhinho que ele faz. E aí eu pago por volta de R$2 uma folha 4. Então é 2 desenhos desse, né? Porque essa aqui é uma folha 5, que é metade de uma 4. E aí o papel colchê também tem a opção brilhante e fosca. Geralmente eu faço fosca, porque eu também acho que dá uma valorização a mais no desenho. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido todo o passo a passo certinho. E se sobrou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Why don't you get her back? If everybody will hurt her, why don't you get her back?